Ação testemunhar esta posse, que acontece em um tempo que exige firmeza institucional. Em nome da classe dos advogados e das advogadas, tem a palavra o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a magistratura brasileira, todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento também todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores e as senadoras brasileiras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados e deputadas federais brasileiras. Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Sua Excelência, o senhor Defensor Público da União, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, na pessoa de quem cumprimento todos os defensores e defensoras públicas brasileiras. Sua Excelência, o senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, decano desta Casa, Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Sua Excelência, a senhora Presidente do Superior Tribunal Eleitoral e Ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento por sua oração, que abriu os trabalhos nesta tarde. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Sua Excelência, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino. Os cumprimento nominalmente pelo respeito que a advocacia brasileira guarda em cada um dos senhores e da senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os ministros de sempre desta Casa, na pessoa da ministra Rosa Weber, quem tive a oportunidade de acompanhá-la durante a sua gestão. Cumprimento a advocacia do Brasil, na pessoa do membro honorário vitalício, ex-presidente do Conselho Federal, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, aqui presente. Cumprimento a sociedade brasileira, na pessoa de uma brasileira modelar, que já salvou tantas vidas, inclusive a minha, que aqui está presente, doutora Ludmila Ajar. Cumprimento os senhores servidores da Justiça, cumprimento a imprensa brasileira. Senhoras e senhores, vivemos um momento que vai além da solenidade. Esta sessão carrega o peso da história e a responsabilidade do futuro. É uma satisfação testemunhar esta posse, que acontece em um tempo que exige firmeza institucional e serenidade no exercício do poder. O ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com a legitimidade de quem, na advocacia, na academia e no tribunal, sempre fez do direito um instrumento de justiça e de equilíbrio institucional. Ele tem todas as qualidades necessárias para manter o Supremo Tribunal Federal no caminho da defesa da democracia e do respeito à Constituição. Antes de chegar a esta casa, o ministro Edson Fachin trilhou décadas na advocacia. E essa experiência nunca ficou para trás. Ela se reflete no seu modo de escutar, de interpretar e de julgar. A toga que hoje carrega vem com a memória viva da rua, da sala de aula e da advocacia combativa. Na OAB, Vossa Excelência teve participação marcante. Foi conselheiro estadual, integrou comissões do Conselho Federal e contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento da cidadania e das instituições democráticas. A advocacia brasileira se orgulha de ver um dos seus à frente do Supremo Tribunal Federal. E como já disse o próprio ministro Fachin, inspirado pelo espírito coletivo que o move, é como uma corrida de revezamento. O bastão agora chegou aqui. Chegou em suas serenas mãos em um momento que reclama sensatez e firmeza, qualidades que lhe são inerentes.
Ministro Edson Fachin, sua atuação no Supremo tem sido marcada por coerência e serenidade. Em cada voto, fica claro o compromisso com as pessoas, com a justiça e com os fundamentos da democracia. Quem o conhece da academia sabe que suas ideias vêm da teoria, mas sempre buscaram sentido na realidade. O seu gabinete se transformou em um espaço de diálogo e aprendizado. As horas de atualização são mais do que uma iniciativa técnica, são uma lição de humildade intelectual. Essa mesma postura marcou sua condução no Tribunal Superior Eleitoral em um dos momentos mais difíceis da história recente. Sua resposta aos ataques contra a democracia e contra a verdade foi a firmeza. Deixou claro, a democracia é e sempre será inegociável. É com essa convicção também que seguimos na advocacia. Porque sem defesa, não há justiça. E sem advocacia forte, não há democracia possível. A atuação da ordem não é seletiva quanto aos poderes. Nunca tivemos timidez em cobrar de qualquer autoridade ou instituição o império das leis, nem do executivo, nem no legislativo e nem no judiciário. E exigir direitos, mesmo quando violados, não significa fazê-lo com violência midiática ou com agressões verbais. A opção da OAB é sempre fazer essa cobrança com eficácia, por meio do diálogo. O Brasil que sonhamos se fará assim, com diálogo e com paz. Aqui faço um apelo direto. A OAB conta com o Supremo Tribunal Federal para garantir a plena efetividade das prerrogativas da advocacia. O respeito à advocacia significa alinhamento com o texto constitucional que, em seu artigo 133, define a classe como indispensável à administração da justiça. Preservar as prerrogativas dos advogados representa fortalecer o Estado democrático de direito, uma vez que elas têm como finalidade a efetivação dos direitos e garantias individuais. Senhoras e senhores, é urgente reafirmar a soberania jurídica do país. Sanções aplicadas por países estrangeiros ferem direitos e violam a autonomia das instituições brasileiras, sobretudo quando atingem a advocacia, seja ela pública ou privada. A advocacia e a soberania de um país, a soberania de um país se mede pela força de suas instituições, e nenhuma instituição é forte se a democracia estiver em risco. Não há soberania sem democracia. Os senhores, a senhora, ministro Fachin, ministro Alexandre, assumem a gestão do Supremo em um cenário que mistura tensão e reconstrução, mas este é também um momento de esperança. O tribunal que os senhores lideram será mais do que guardião da Constituição, será guardião da confiança no futuro. A OAB se mantém à disposição do Supremo para contribuir com o alcance da necessária estabilidade institucional e de uma agenda comum que tenha o Brasil e os brasileiros como prioridade. Vivemos um momento de superar divisões e de concentrar esforços nos propósitos que nos unem como brasileiros. Ministro Alexandre de Moraes, receba também o nosso cumprimento. Receba também os nossos votos de que faça um bom trabalho como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. A sua história no direito é de quem conhece as agruras enfrentadas por quem batalha nos tribunais e nos fóruns pelo direito dos representados. É por isso que a cada vez que a ordem se dirige ao Supremo Tribunal, trazendo consigo as lutas de um colega, não faz em tom de lamentação, mas o faz por dever e missão de defender as nossas prerrogativas. E é importante que se diga e é importante que o Brasil ouça. Nossos pleitos têm sido ouvidos, nem sempre na extensão por nós almejada, mas isso não nos desencoraja. Ao contrário, nos impulsiona,
porque em cada avanço possível há um sinal de que o diálogo institucional é vivo, é eficaz e deve ser sempre respeitoso. Saúdo também, com o devido apreço, o ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal com um legado marcado por firmeza, diálogo e compromisso institucional. Seu exemplo seguirá inspirando quem acredita no direito como instrumento de civilização. Receba, portanto, o ministro Barroso, os mais sinceros e cordiais cumprimentos e agradecimentos da Advocacia do Brasil. Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, recebam a nossa confiança, o nosso apoio e o nosso respeito. Que a gestão hoje iniciada seja feita de pontes e não de muros, de escutas e não de ruídos, de justiça e não de silêncio. A missão que os senhores assumem é grande. Reafirmo, em nome da advocacia brasileira, o compromisso da OAB com o Supremo Tribunal Federal na defesa da legalidade, da estabilidade e da harmonia entre os poderes. A OAB seguirá vigilante e propositiva em defesa das prerrogativas profissionais, da democracia, do Estado de Direito e, mais do que nunca, da soberania nacional. Muito obrigado. Viva a Justiça do Brasil.